A santidade de Deus. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Deuteronômio. Hoje, Deuteronômio, capítulo 14. Mas antes é necessário que a gente faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana e nela você poderá conferir os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje o capítulo 14. E depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje. Eu quero ler aqui versículo 28 e 29, que diz: ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do terceiro ano, armazenando-os em sua própria cidade, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho de suas mãos. Portanto, o que nós percebemos aqui ao ler todo o capítulo 14, e ele é dividido aqui em 3 partes, sendo a primeira parte tratando a respeito de luto, que é o versículo 1 e 2, depois do versículo 3 até o versículo 21, vai tratar a respeito de animais puros e impuros, e do 22 até o 29, aí o final do capítulo, vai tratar a respeito de dízimos. E o que esse capítulo está nos dizendo? Qual que é a mensagem principal, central desse capítulo 14, que aparentemente trata de 3 assuntos distintos? A mensagem diz a respeito da santidade do Senhor. Portanto, a forma de viver o luto é diferente dos outros povos. O alimento, o tipo de alimento que pode ser feito aqui pelo povo, o que eles podem e não podem comer, também é diferente dos outros povos. A forma deles se relacionarem ali com os levitas, com os sacerdotes, é algo então diferente também dos outros povos. Portanto, o que nós percebemos aqui é que Deus está preocupado no cumprimento do terceiro mandamento, que é não dizer o nome de Deus em vão. Ou seja, o Senhor está preocupado com o seu próprio nome, na diferença que existe entre os outros povos e agora o povo de Israel, o povo de Deus. Portanto, eles não podem participar de lutos da mesma forma como os outros povos. Também não pode comer das mesmas formas que os outros povos e também não podem se relacionar com o próximo, com as pessoas necessitadas, com os levitas, que representa aqui então o intermediário entre Deus e o povo, e as pessoas aqui que são carentes, marginalizadas, da mesma forma como os outros povos as tratam. Portanto, o que nós percebemos aqui é a respeito, nessa parte, então agora, vindo especificamente para a parte que vai tratar a respeito de dízimos e ofertas, o Senhor tem uma preocupação que é a celebração. E isso fica bem evidente quando ele termina aqui o capítulo falando, no final aqui do versículo 29, ele vai falar para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todos os trabalhos das suas mãos. Portanto, uma vez que o Senhor abençoou o trabalho das mãos do povo, eles devem, portanto, ter uma conduta de vida diferente da dos outros povos. Se nos outros povos eles não gostavam das pessoas fracas porque diminuía o povo, então às vezes era prejudicial para o povo, aqui o Senhor traz um lugar para essas pessoas mais fracas,
essas pessoas aqui que são de alguma forma marginalizadas, que são desconsideradas da sociedade. Então você vai perceber aqui que ele vai tratar com alguns grupos de pessoas aqui no versículo 29. O primeiro grupo são os levitas, depois ele vai falar a respeito dos estrangeiros, depois ele vai falar a respeito dos órfãos, depois ele vai falar a respeito das viúvas. E qual que era a função desse dízimo que acontecia a cada 3 anos? Então lá no versículo 28 vai falar desses 3 anos. Mas qual que era a função desse dízimo? Trazer alimento para esses quatro grupos de pessoas, para que eles venham se saciar. E se isso acontecer, o Senhor vai ser benevolente com o povo e vai abençoar o trabalho desse povo. Então o dízimo acontece aqui no versículo 28, ao final de cada 3 anos, e é necessário também que a gente venha perceber esse tema dízimo sendo tratado aqui, não apenas aqui nesse trecho aqui, nesse capítulo, mas também aqui ainda em Deuteronômio. Ele também é tratado lá no capítulo 26. E você pode verificar aí do versículo 12 até o versículo 15. Diz assim o texto de Deuteronômio 26, a partir do versículo 12. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produzirem no 3º ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Depois digam ao Senhor, o seu Deus: retirei da minha casa a porção sagrada e dei-a ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com tudo o que ordenaste. Não me afastei dos teus mandamentos, nem esqueci nenhum deles. Não comi nada da porção sagrada enquanto estive de luto. Não retirei dele enquanto estive impuro, e dela não ofereci nada aos mortos. Obedeci ao Senhor, o meu Deus, fiz tudo o que me ordenaste. Olha dos céus, da tua habitação, e abençoa Israel, o teu povo, e a terra que nos deste, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados, terra onde há leite e mel com fartura. Portanto, aqui a gente percebe mais uma vez essa função do dízimo sendo repetida ali no capítulo 26 de Deuteronômio. E o que nós percebemos é que o Senhor tem um cuidado especial com essas pessoas que são marginalizadas, são colocadas à margem da sociedade. Em estudos anteriores, lá no estudo de Números, lá no estudo de Levítico, lá no estudo de Êxodo, lá no estudo de Gênesis, nós sempre tratamos que Deus tem um olhar especial para essas pessoas. E a gente percebe isso de forma clara lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27, ele fala que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e se abster do mal. Ainda em 1 João capítulo 4, lá no versículo 20, o apóstolo fala: se alguém afirma eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E ainda em 1 João capítulo 3, versículo 16, o apóstolo diz: nisso conhecemos o que é o amor. Cristo deu sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Portanto, tratando aí do nosso bem maior, que é a nossa vida. Quando nós devemos abrir mão do nosso bem maior, que é a nossa vida, em prol do nosso irmão. Se temos a condição, se chegarmos nesse ponto de conseguirmos dar a nossa vida, que é o nosso bem maior, pelo nosso irmão, o que nós não podemos fazer? Não é verdade?
Então qualquer outra coisa que fizermos é menor, porque a nossa vida é o nosso bem maior. Então a gente percebe, tratando desses assuntos, citando esses 3 textos aqui então do Novo Testamento, a respeito desse cuidado que nós devemos ter com o nosso próximo. E que não tem como a gente cumprir o primeiro mandamento. Jesus resume os 10 mandamentos em 2 e ele fala: ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. Portanto, não tem como nós cumprirmos o primeiro mandamento, que é ama a Deus sobre todas as coisas, se nós não cumprirmos o segundo mandamento, que é ama o próximo como a ti mesmo. Como é que eu posso amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo meu irmão a quem eu vejo? Então, nós entendemos que temos uma responsabilidade com o próximo. E para isso, para nós chegarmos então nessa conclusão aqui do Novo Testamento, precisamos ver aonde que se inicia, e se inicia aqui então no Pentateuco, nesse texto que nós estamos estudando hoje a respeito dos 10 mandamentos, não, mas dos dízimos e das ofertas, onde nós devemos trazer essa contribuição para cuidar dessas pessoas. O levita, porque não recebeu uma terra, e isso é tratado aqui nos versículos anteriores. Então o levita não recebe uma terra, não herda terra, mas a parte dele é do Senhor. Então aquilo que é separado para o Senhor, que o povo deve separar para o Senhor, essa parte é a parte do levita. Mas aqui agora está falando a respeito desse dízimo que é entregue aqui, trazido então ao final do 3º ano, como diz aqui no versículo 28, ao final do 3º ano, traga o dízimo. Portanto, esse é um cuidado especial que tem que ter, então, não apenas com o levita, mas também ali com o estrangeiro, com o órfão e com a viúva. E por que esse grupo de pessoas? Porque a viúva ela não recebia a herança. A herança do marido ia para o filho. E se não fosse para o filho, iria para algum outro parente próximo, mas do sexo masculino. O órfão é aquele que perdeu então esse cuidado de pai e mãe, e ele está então à margem e precisa ser cuidado por alguém. Portanto, se ele não fica aos cuidados de ninguém, então essa é a responsabilidade do povo, cuidar desse órfão. E o estrangeiro, que é aquele que está de passagem na cidade, então ele não tem um local onde morar, ele não tem como colher. Lembre-se que naquela época não tinha banco 24 horas, não tinha Pix, não tinha alguma loja para poder comprar da forma como a gente tem hoje, supermercado, uma lanchonete, não tem nada disso. Então o estrangeiro ele ficava refém da pessoa que fosse ali lhe acolher. E você vai perceber isso nas histórias. Por exemplo, ali quando Ló recebe ali os anjos ali do Senhor, então ele estava sentado ali na praça para receber ali as pessoas que vinham até a cidade, aguardando algum estrangeiro ali, mas algo similar você vai perceber ali na última história contada, relatada ali no livro de Juízes, a partir ali do capítulo 17. E aí nós vamos ver ali a história do sacerdote que optou em não entrar na terra estrangeira, mas entrar na terra de algum dos seus parentes, e ali ele foi recebido por alguém na praça. Portanto, a gente percebe que existe esse cuidado e essa responsabilidade. E o Senhor trata disso, desse assunto, de uma forma mais profunda ali em Isaías, capítulo 58, que está tratando a respeito do jejum. E ele vai falar ali em Isaías 58, que o jejum que ele quer é cuidar das pessoas, tirar o jugo das pessoas. Então essa responsabilidade com o próximo. E se nós tivermos esse tipo de atitude, isso fica demonstrado então que nós somos filhos de Deus. É assim que as pessoas irão perceber o Senhor. E nós temos tido esse cuidado com
esse tipo de pessoa, com esse tipo de classe social, por exemplo, aí, dos pobres, porque voltado para essas pessoas, qual que é o tipo de cuidado que nós temos tido com essas pessoas que estão de alguma forma desamparadas? Nós temos estendido a nossa mão? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.